Senado Federal aprovou a PEC do Marco Temporal de Demarcação de Terras Indígenas. A casa se antecipou ao julgamento no Supremo Tribunal Federal sobre o mesmo tema. A proposta agora segue para a Câmara. Eu volto a conversar com o Theo Cury com mais um capítulo no eterno desgaste, atrito entre os poderes, né, Theo? Márcio, sem dúvida, e aí você vai se lembrar, o Senado marcou para a mesma semana em que o Supremo Tribunal Federal julga esse caso também. O Supremo volta a se debruçar sobre a discussão sobre a necessidade de definição de uma data para a demarcação de terras indígenas. O Supremo já tratou sobre esse assunto e disse ser inconstitucional a definição de uma data para demarcar terras indígenas. Disse que não pode se ater à promulgação da Constituição Federal de 1988 no começo de outubro. Esse caso foi para o Senado Federal, o Senado Federal derrubou, o Congresso Nacional derrubou essa tese, voltou atrás e definiu o dia 5 de outubro de 1988 como a data para definição da demarcação sobre as terras indígenas. É um assunto que estava adormecido, Márcio, há quase 2 anos. O Senado Federal colocou em votação. Nessa terça-feira, o texto foi aprovado. O Supremo retoma essa discussão amanhã, provocado por partidos políticos que ou pedem a declaração de inconstitucionalidade ou por atores que declaram e pedem a declaração da constitucionalidade desse assunto. Nada mais é do que um retorno do desgaste institucional entre o Senado, na figura do Congresso Nacional, o Legislativo, e o Supremo Tribunal Federal na figura do Judiciário. Você vai se lembrar, a gente trouxe essa apuração aqui no começo da semana. Quando houve aquele atrito com a decisão do ministro Gilmar Mendes determinando a revogação, a suspensão de trechos da lei de 1950 que tratava sobre o impeachment de ministros do STF, eu trouxe o bastidor de que Alcolumbre, que aparece aqui na tela, e Edson Fachin, presidente do Supremo, conversaram para tentar apaziguar os ânimos entre esses dois poderes. Na conversa, Fachin disse: olha, conversei com o Gilmar Mendes e ele vai retirar do plenário virtual a discussão sobre o marco temporal, para que haja debate, para que haja discussão, para que seja numa sessão televisionada. Essa era uma votação que aconteceria entre sexta passada e essa sexta. Isso foi retirado do virtual e levado ao plenário físico como um aceno ao Senado Federal. No meio do caminho, o próprio presidente Davi Alcolumbre desenterrou esse projeto e colocou em votação. Foi tomada essa decisão hoje. O que era visto como um gesto do Supremo ao Senado, agora ganhou outros ares com essa decisão do Senado em um assunto que o Supremo já discutiu. O marco temporal é sempre citado entre os temas de bate-cabeça entre o Senado e o Supremo. O Senado diz que o Supremo pula suas atribuições, atravessa o seu quadrado. O Supremo diz que toma essas decisões diante de omissões e provocado por atores políticos. Muito obrigado, Theo Cury.